Amém, graças a Deus. Bem, irmãos, então nós vamos agora nos colocar de pé para termos a leitura. Nós vamos ler aqui a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 10. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Vamos ler então. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Podeis assentar-vos. Muito bem. Então hoje nós já estamos fazendo o nosso companheirismo, que está mais voltado para os jovens, né? O companheirismo passado foi para os pais, e a gente vai revezando assim. E hoje ele está mais voltado para os jovens, dos quais espero mais participação, né? Acredito que as meninas aí, irmão Abel, conseguiu contactar com alguém, irmão? Não, né? A gente aproveitando o que foi tratado na escola dominical, nós então achamos uma direção de Deus falar hoje sobre o tema proteção. Proteção é o que nós mais precisamos, né? A proteção de Deus é que fez com que você chegasse até aqui. Então, a todo momento, nós estamos desfrutando da proteção de Deus, não é? Mesmo quando passamos por momentos difíceis, você vai encontrar que Deus te protegeu do pior, porque o diabo sempre quer o pior para nós, e muitas vezes ele consegue nos atingir, mas ele queria algo pior do que aquilo. Mas Deus te protegeu. Amém. Deus protegeu Jó, quando ele disse: pode tocar nele, mas não toque na alma dele. Ali estava a proteção, né? E nós vamos tratar um pouquinho hoje sobre isso, sobre o que é que significa proteção. Você espera proteção? Você espera ser protegido? Você está praticando a proteção? Então nós, na verdade, temos que trabalhar dos dois lados. Você deve reconhecer que é protegida, que é protegido, e você deve reconhecer que você precisa proteger alguém.
Quando nós estamos intercedendo por nossos irmãos, por nossos familiares, nós estamos protegendo eles do pior. Amém. Né? E aí, o irmão Abel, né, teve tempo para preparar um pouquinho, alguma coisa sobre este assunto, e ele vai desenvolver aqui, vai desenrolar o companheirismo hoje, né? Eu quero só usar aqui alguns destaques. Eu acredito que os jovens devem ter destaques também da escola, não? E aqui eu vou destacar um. Sara estava tão longe de Sodoma quanto estava seu marido Abraão. Esse foi um destaque que eu tirei. Sara estava tão longe de Sodoma quanto estava o seu marido Abraão. Ele era a proteção dela. A jovem deve prestar bem atenção disso. Você tem um protetor, que é o seu pai, que é a sua mãe. E você vai mudar de protetor quando você escolher um esposo. Você vai passar aquela obrigação para um outro. Por isso, veja se ele realmente vai ter condições de te proteger. Né? Te proteger de passar fome, te proteger de ser abusada por outros, por palavras, por atitudes, porque o marido, ele é o protetor da esposa, ele é o protetor do lar. E os filhos, eles encontram a proteção dos pais, e à medida que você vai crescendo, e você então se encontra naquela condição de constituir uma outra família, você tem que ver se aquele que você está olhando terá condições de te proteger. Sara foi protegida por Abraão, porque ela estava em Abraão. Ela depositou a sua confiança naquele que era o seu protetor ali. Por isso que na hora mais difícil, Deus aceitou a proteção na qual ela estava. Ela não morreu porque ela estava em Abraão. Né? Então, a gente tem muitas coisas boas para falar sobre isso. Mas nós vamos ver, então, o que o irmão Abel preparou para nós e vamos dar sequência. Com você agora, irmão Abel. O irmão Abel teve muito tempo. Boa tarde com Jesus, meus irmãos. Amém? Proteção. Eu também tenho uns destaques aqui. Não, vou começar, para mim não pegar o destaque de ninguém, porque eu acredito que muitos anotaram o mesmo que o meu, né? Então, tem alguém que tem destaque aí também? Um destaque só, alguma coisa na mente, na cabeça. Irmã Lia, Raquel, irmã Isabelle, irmã Iula. Eu estou vendo a irmã Dalit ali, está escondida, mas eu estou vendo. Amém. Amém. Irmão Abel, vamos ver o que o pessoal diz, o que eles entendem por isso. Por proteção. Vou começar pela irmã Andréia. Deixa eu abençoar, irmã Andréia. Tudo bom? O que você entende por proteção? Assim, não sei bem dizer o que é, mas proteção é um cuidado que a pessoa tem por nós. Acho que é isso. É um cuidado que a gente tem
sobre alguma coisa, em relação a alguma coisa, ou por alguém. Mas, às vezes, a gente tenta proteger nosso celular quando a gente está andando na rua e a gente quer impedir que o ladrão venha e roube. No que a gente faz? A gente não fica andando com ele no ouvido, né? A gente anda com ele guardado, escondido em algum lugar. Eu já cheguei a botar o celular dentro da bota, mas não deu muito certo, não. Meu destaque. Desde que a criança é concebida, ela tem que ser protegida. Nós vivemos a vida toda dependendo de proteção. Ou seja, juntando os dois, você vê que desde que você nasce, você depende de proteção. Independente se você for velho, adulto, for independente, mas tem que você precisa de proteção. Não adianta, porque tem aquele inimigo que anda rugindo ali perto de você para te pegar. Quem é que te protege contra ele? É isso mesmo. Eu quero que Deus me ajude a contribuir nesse culto, nessa reunião. Eu vou usar uma leitura que me fizeram uma pergunta do que significava certas coisas dessa leitura. Apesar de eu não... Eu aconselho aos jovens, quando você tem dúvida, nós temos um pastor que ele ajuda muito. Eu já tive muitas dúvidas e ele me ajudou muito. Então, quem for jovem, que é cheio de dúvida, procure o pastor, procure seu pai, entendeu? Enfim, sua mãe. 1 Coríntios 7. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Ou seja, o homem, quando ele é solteiro, ele vive principalmente para Cristo. 1 Coríntios 7. É uma leitura que os jovens conhecem. Eu acredito que os jovens conhecem. Que é aquela leitura que o tema já tem aqui. Respostas e perguntas acerca de casamento. Ok? Irmão Isaac, me ajude com o slide, minha pesca. Conceito de proteção. Era para ter aparecido. Opa. Cuidado com algo. Olha, irmã Andréa, você foi bem em cima. Cuidado com algo ou alguém mais fraco. O que serve para abrigo, guarita. É tudo guarita. É guarita, né? Guarita. Pronto. Agora tem esse vídeo aí que ele tem que rodar. Olha lá, irmão Isaac, clica em cima aí. Não tem áudio, não. Observem. Vocês entenderam? Querem ver de novo? Quem quer ver de novo para entender? Querem ver de novo? Coloca de novo, irmão Isaac. É um vídeo pequeno? Ó. Dá uma travada aí.
Amém. Oi. Ainda foi pro mesmo rumo, né? Qual foi, irmão? José, o que foi que você achou desse vídeo? Falando que ele, além daquela proteção que ele estava fazendo, que botou aquela serpente para sair, né? Mas ele deixando ela ali, ainda correu outro risco, que aquele carro passou. Mas só que o foco da mãe estava na serpente. Observem, vocês entenderam, né? Um rato brigando pela filha, uma rata, né? Usa rata, brigando pela filha, pelo filho, pela cria, com a cobra. Uma cobra como um rato fácil, né? Agora, tem aquela leitura que a mãe esquece do seu filho, né? Pode uma mãe esquecer seu filho. Mas e Deus? Ele esquece de você? Está vendo como aquela rata brigou pela sua cria? Imagina como Deus briga por você. Isso é tremendo, meu irmão. Você anda na rua tranquilo, não imaginando que podia acontecer tanta coisa com você. Você nem sonha o tanto de coisa que Deus já te livrou hoje. Você não imagina. Nós que vivemos num sentido espiritual, nós sabemos que até perigos espirituais nós temos. Até deitar numa cama. Teve aquele pregador que ele pegou um espírito. Ele começou a dizer que o irmão Bruno era Jesus. Por quê? Porque tinha um pregador que tinha esse espírito e pousou naquele quarto antes dele. E ele foi e pousou no mesmo quarto na outra noite. E ele pegou aquele mesmo espírito daquele pregador. Está vendo o risco que você corre? Aí o pastor Joaquim chega e usa que leitura? Mateus 6. Sobre oração. Não deixe que nós esqueçamos, né, do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Que muitas vezes a gente esquece de orar antes de deitar. Nós corremos riscos espirituais. Na mensagem de imunologia, o irmão Brana diz que doença é um espírito. Uma doença, ela é um espírito. Vocês sabiam disso? Jovens. Amém? Amém. Agora eu quero que alguém diga o que entendeu daquele vídeo. O que você viu naquele vídeo? Eu já dei um princípio de que você entendeu, irmã Iula. Eu entendi que o ratinho estava protegendo. Eu entendi que o ratinho estava protegendo seu filho. Quer dizer, a ratinha estava protegendo seu filho daquela serpente. Estava cuidando do seu filho, protegendo. Como você associa isso com Deus? Como você associa isso com Deus? Que Deus está nos protegendo de cada mal. O mal pode nos atingir, mas Deus está sempre lá para tirar o mal. Irmão Machado. Eu vi ali, ao meu pensamento ali, que aquela serpente estava querendo pegar o filhinho, né? E ela chegou ali defendendo ela. É o que o Senhor tem feito cada dia conosco, protegendo nós das serpentes, como mesmo você já frisou, né? Espírito e coisas. Porque quando nós temos o entendimento que é o diabo que faz todo mal, você consegue perdoar as pessoas, você vê que é o diabo. Por isso que quando estava Pedro, né? Pedro falando que nada acontecesse com Jesus, e Deus falou logo ali, para trás de mim, Satanás. Por quê? Ele não estava querendo deixar que acontecesse o que era bom para nós, que era a salvação, era que ele fosse para o Calvário, que nada acontecesse. Então, ali, aquela proteção ali, é o que Deus faz com a gente. Ela estava tão imbuída ali, querendo cuidar, mas
Ela podia muito bem se voltar, ela fez foi correr. A serpente correu porque a proteção foi muito grande. Causou medo nela, ela correu. Amém. Ali, esse vídeo, ele mostra uma luta que toda mãe tem. Toda mãe tem, todo dia. Pelo menos eu observo minha mãe com essa luta. É uma oração. Essa é a luta que a mãe tem. É uma oração grande. Por quem? Por seus filhos. Ela intercede dia e noite por seus filhos. Essa é a luta que a mãe tem. É a arma que ela tem. E a cobra está ali, estava com o filho dela com uma ratinha na boca. O que é que ele tira do inimigo na escola? O que é que ele livra na rua? Na universidade? O que é que você acha que ele livra? A oração de uma mãe. Essa é a proteção. Você está vendo? Eu sempre achei isso muito grande. Toda vez que eu vou fazer uma prova, esse período, eu gosto de falar na universidade, irmãos, não vão pensar que... Mas esse período eu passei por uma situação muito séria. E teve uma pessoa que disse que você não vai passar não, nesse período não. Nessa prova. Mas só que eu estava com muito medo de reprovar. Que era uma disciplina muito difícil. Mas só que eu pedi oração para a pessoa certa. Eu cheguei e disse, mãe, eu vou fazer prova tal dia. Eu não vou passar, não. Por mim, não dá, não. Aí ela disse, não, meu filho, não se preocupe, não. Você vai passar. Foi dito e feito, meu irmão. Foi dito e feito. Olha, eram 2 disciplinas. E eu era melhor numa do que noutra. Mas era só uma. Eram 2 segmentos numa disciplina. E eu era melhor num do que no outro. E eu tirei nota na prova. A última prova, eu tirei nota melhor no que eu era mais ruim. E eu... Você está vendo a oração de uma mãe? Você está vendo? Tem aquela oração que está na mensagem Fé Perfeita. Isso tudo é proteção, meu irmão. Isso tudo é proteção. Tem aquela oração que está na mensagem Fé Perfeita. Eu não quero que os jovens esqueçam disso. Lembrem-se da mãe de vocês, dos pais de vocês. Pensem que eles sempre estão orando por vocês, sempre. Na mensagem Fé Perfeita, a oração de uma mãe faz o avião do irmão Brana descer e ele ter que ir lá, na casa dela, caminhando, para quê? Para orar por aquele filho. Você está vendo qual é o poder que tem a oração de uma mãe, de um pai? Como foi que aquele filho foi curado? O irmão Brana pediu para quem orar por ele? A mãe. Que oração! Ele disse, foi a oração que mais... A oração de uma mãe. Irmão Josué. Eu quero só frisar um assunto que o irmão Abel está falando sobre oração, né? E eu quero dizer assim, muitas vezes um filho ou uma filha, né, pede para ir em algum lugar e muitas vezes a mãe diz assim, não, meu filho, não vai não, né? E ela muitas vezes insiste, né, irmão Abel? Não, mas eu quero ir. Não, não vai não. Mas quando é uma mãe cristã, ainda que ela libere aquela filha ou aquele filho para ir naquele determinado lugar, mas ela entra para dentro do quarto e vai interceder por aquele filho. Muitas vezes ela diz, Senhor, não é da minha vontade. O Senhor sabe o que está acontecendo. Entrega aquela filha, aquele filho, nas mãos do Senhor. E muitas vezes ele só vê o resultado quando ele chega. Aconteceu assim, mamãe, a senhora acredita que aconteceu isso. A senhora acredita que graças a Deus eu cheguei aqui, né? E aí, então, o efeito da oração, muitas vezes a gente só sabe depois que passa o problema. Né? Você lá na hora, você não... o mundo diz assim, eu tive sorte, né?
Não, mas para nós não existe isso. Para nós existe a proteção divina, a proteção de Deus. O crente não tem sorte, né? Além dele ter direito, ele tem a proteção. E com a oração das mães, dos pais cristãos que nós temos, então nós podemos se livrar de qualquer problema, de qualquer coisa, né? E ainda bem que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. Porque se fosse grande, né? Mas como ela é pequena, aí eu penso assim, eu não estou tendo fé mais. Você não está tendo fé mais. Porque se for do tamanho do grão de mostarda, qual é o tamanho da nossa fé? Porque, na realidade, a nossa fé tem hora que é pouca, né? Muitas vezes a gente recebe uma oração aqui, por uma cura, por uma enfermidade. Aí, quando você chega bem ali na porta, você já está dizendo, mas ainda estou desse jeito, ainda estou assim, sentindo assim, aonde é que está a fé, né? E o irmão Cássio tem pregado muito com respeito à cura divina e tem frisado nesse ponto do efeito, né, irmão Tiago? Muitas vezes você recebe uma cura e aquele sintoma vem. Aí é onde você tem que segurar a fé e ter fé na oração que foi feita por cada um de nós. Muito obrigado. Irmã Francisca. Não, vem cá. Vem aqui. Deixa eu lhe ver de perto, meu irmão. Faz tempo que eu não lhe vejo, meu irmão. É porque eu sempre estou lá em cima, aí eu saio muito depois e não vejo os irmãos. Pois é, assim, falando de cuidados, né, de proteção, o que o irmão Abel falou, hoje os filhos, as filhas estão perdendo a essência de ter esse cuidado, de falar para a mãe, eu vou fazer isso, ora por mim. Que a palavra do Senhor diz que a oração da mãe acompanha o filho até a morte. Eu, outro dia, falei para minhas filhas o seguinte, olha, minhas filhas, eu já estou com 53 anos, e a partir de hoje eu vou intensificar mais as minhas orações por vocês. Por quê? Porque para quando eu sair daqui, elas ficaram protegendo vocês, e oração é proteção. E eu sempre digo no meu local de trabalho que é o que eu penso, que os jovens hoje, os jovens mesmo lá fora, eles estão desprotegidos até por falta da oração da mãe deles. Hoje, quase as mães não acertam mais o nome dos seus filhos. Ele tem um nome, mas primeiro, se vai chama pelo inimigo, e aquele espírito já vem, junto com aquela criança, com aquela moça. Então, nós que somos mães, eu sempre converso, devemos acertar o nome dos nossos filhos, chamar pelo nome, não dizer palavras. Lá no hospital, eu vejo, quando nasce uma criança, que começa a chorar, diz assim, mas ele é danado. Aí depois eu vou lá, não chame mais o seu filho de danado. Você sabe que você está chamando porque você não sabe o que significa essa palavra. Aí ela pergunta, sempre chama a gente de tia, e o que significa? Eu digo, significa danado, condenado ao inferno, maldito. Você não chame mais isso, sabe, por essa palavra, porque senão essa criança vai ser isso. E você quer que a sua criança cresça sendo essa pessoa maldita, vagabunda, sem vergonha. Eu acho que uma mãe não deve chamar o seu filho de vagabundo, de irresponsável, que tem hora que a gente morde a língua para não falar realmente algum tipo de coisa, mas não vamos falar, porque isso traz maldição para os nossos filhos. Chame pelo nome, de que Deus vai proteger, e que os filhos tenham esse cuidado, de quando for fazer alguma coisa, mãe, ora por mim. A mãe sempre ora, mas é bom pedir também. Olha, ele estava com dificuldade na prova dele, não sabia nem como ia fazer, mas ele falou lá, mãe, ora por mim, que eu por mim mesmo, eu não sei. A minha filha também, esses últimos dias, a Sanamita, passou por um problema na escola, né, no termo do TCC dela, e a mamãe, eu não estou conseguindo, é muita coisa, mas você vai conseguir, minha filha. Ou você ainda tem 4 joelhos para orar por você, que é os meus e do seu pai, e você vai conseguir. Aí ela disse, mamãe, eu digo, vá, minha filha, que você vai conseguir. Com pouco ela ligou, mamãe, pelo amor de Deus, foram as suas orações, é do papai. Eu digo, pois é, minha filha, nós estamos aqui ainda, e mesmo quando nós saímos daqui, vocês estão protegidos. Meus filhos estão protegidos pelas nossas orações. Aconteça o que acontecer. Quando eu vejo que algum está fraquejando, aí eu penso, mas a oração de uma mãe acompanha o filho até a morte. A oração de uma mãe acompanha o filho até a morte. Eu não pedi os meus filhos a Deus para ser usado pelo diabo.
Então, gente, tenha humildade. Peça para a mamãe, peça para o papai, mamãe, ore por mim. Mas fique sabendo que nós estamos orando. Viu? Deus abençoe. Amém. Amém. Isso é uma coisa que é tremenda. Você está vendo? Que é o amor de uma mãe, de um pai. Isso é proteção. É isso que é Mateus 6. É você estar lá, você não ora na frente do seu filho. Você, quando você vai orar, você chega e... Agora, irmã Abel, você só está falando de pai e mãe. E os jovens? É por isso que eu li aquela Coríntios 7. No momento você é um jovem, você não tem nada para cuidar. Mas vai chegar um momento que você vai ter uma família. Homem, irmão Abel, você vai ter uma família. E você vai ter que prover. Você vai ter que proteger. Agora, como é que o homem protege a sua família se ele não está lá toda hora? Junto com o filho, junto com a esposa. Como é que ele é o cabeça? É, assim. É assim. Não é verdade, irmão Carlos? Eu quero terminar. Eu estou falando demais. Irmão Isaac, bota os slides. São duas leituras que eu lembrei quando o irmão Carlos me incumbiu disso. Isaías 49:15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? É uma pergunta. Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Agora, você viu o amor que aquela mãe estava falando. Imagina uma mãe se esquecer. É muito difícil uma mãe esquecer do seu filho. Tem aquelas que largam. Mas uma mãe é difícil demais. Agora, com Deus, imagina. É por isso que em Romanos 8, quando você esquece de falar um pouquinho na sua oração, mas Deus sabe que é necessário, Ele vai lá e o Espírito Santo vai o quê? Completa. Completa a tua oração. Porque Ele sabe a tua necessidade. Ele cuida de você. É Ele que é a tua proteção. É Ele que é a tua proteção. Às vezes você fica cheio de si, eu sei o que eu vou orar. Eu vou pedir por aquilo, por aquilo, por aquilo. Mas você não sabe a sua necessidade. Você não sabe o que você precisa. Você pensa que sabe o que você precisa. Às vezes aquela luta está ali porque você precisa daquela luta. Você está precisando daquela luta, daquela prova. Às vezes a gente tem que orar ao Senhor, me dê mais provas, me dê mais lutas. Que eu estou muito... Porque é como eu sempre digo, quando o cristão está sem luta, irmão, é difícil. Porque um destaque do programa de rádio de hoje, aquele programa de rádio, eu vou dizer uma palavra forte, mas só que é uma palavra, vocês vão entender. Ele está me perseguindo. Porque eu já ouvi aquele programa 5 vezes essa semana, irmão. Foi uma média 5 vezes. Eu liguei, botei no site, estava rodando ele. De madrugada, botei e estava rodando ele. Agora, de novo. E tem uma coisa, quando você confessa ser um cristão, o diabo vai chegar em você e vai querer provar do que você é feito. Quando você professa ser um cristão, um dia você vai ter que provar do que você é feito. E é isso que esse programa de rádio vem dizendo para mim. Porque não é com hipocrisia que nós temos que chegar aqui, Mateus 6. Não é com hipocrisia. Porque você está professando ser um cristão.
Se quando o diabo chegar você não estiver pronto, qual é a proteção que você vai ter? Busque. Irmão Isaac, eu tenho que sair daqui, irmão Isaac. Pode? Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém. Aleluia! Você está vendo a forma que Deus cuida de você? Ele cuida das aves, meu irmão. E de você. Você acha que Ele não sabe a tua necessidade? Ele sabe do que você precisa. Tem doença que está dentro de você? Uma doença te acomete, você nem apareceu o sintoma ainda. Você chega aqui, ó Senhor, me livra de todo o mal. Você chega no seu quarto, ó Senhor, me livra de todo o mal. Aquela doença sai de você, você nem sabe. Você nem sabia. Nem apareceu o sintoma. Mas só que Deus já te curou. Está vendo a forma que Ele te protege? Jovens, vocês são fortes. É nós que temos que ser fortes. Então, às vezes, a gente não pode esperar pelo nosso pai, pela nossa mãe. Porque a oração da nossa mãe protege. Mas nós temos que responder aquilo. Porque nós temos que ser prova da oração dela. Então, se ela está orando por você, tua vida tem que testemunhar aquela oração. Se tua vida não está testemunhando daquela oração, então onde está a oração dela? Onde é que você está jogando a oração dela? Vamos terminar. Mais um slide. Irmão Isaac. Esse parágrafo volta para a serpente. Mensagem estreita é a porta, do 39 ao 43. Ele vai contar uma história, não sei se eu vou botar ela toda aí. Não, botei não. Do irmão Evans. Ele era um bom pescador. E ele ia pescar com o irmão Brana. Mas teve um momento de pesca que ele viu um peixe. Lá, o peixe estava dando sopa, digamos assim. E ele foi lá e caiu numa armadilha. Porque tinha uma... Como é o nome daquela serpente? Perigosa. Cascavel? Cascavel. Ele vai falar o nome, acho que é a cascavel. Não, acho que é a cascavel. Mordeu ele. Cascavel, né? Opa! Uma confirmação, graças a Deus. E essa cascavel mordeu ele. Ali foi uma armadilha do inimigo. O inimigo conhece, ele te conhece. Pensa que é só Deus que anda te observando? O inimigo, como é que ele pode anotar todos os teus pecados? É ele que anota, que te acusa. Ele te observa também. Ele chega, é a maior batalha jamais pelejada. Ele luta com você. Dia e noite, ele te observa. Às vezes ele joga aquele negócio ali porque ele sabe que você vai cair ali. Ele joga aquele... É igual um gatinho. Tinha um gatinho ali em cima. Qual era a forma que eu enganava ele? Eu não gosto de pegar muito em gato, né? Eu pegava uma bolinha de papel e jogava lá dentro da jaulinha dele. E ele ia lá correndo. Aí na hora que ele entrava, eu fechava a jaula. É assim. O inimigo sabe o que você... Onde é a tua fraqueza. Ele sabe a tua fraqueza. Ele vai jogar aqui dali para você ir lá e puf. É aí que entra vigiar e orar. Por isso que proteção está muito ligada a orar, irmão. Porque quando você ora,
você abstém de si mesmo. Você tenta sempre estar dependente de Deus. Falando com Ele, porque você reconhece que não é nada. É Ele quem vai te livrar daquela armadilha, porque você não vai conseguir sozinho. Não vai. Irmão Isaac, coloque de novo, porque eu vou finalizar agora. Eu quero a participação, minha boca está ficando seca. E nós examinamos isso, depois que a cobra mordeu, e havia furos de presa no seu pé, aonde a cascavel o havia picado. Isto estava lhe doendo tanto, até que as lágrimas estavam em seus olhos. Diz que sentia como se os seus ossos estivessem somente paralisando. E ali nós estávamos distantes, muitas milhas no Pantanal. Ele é um homem grande, para ter que se carregar. O irmão Branham é pequenininho. E quando uma cobra lhe pica, você fica tão enfermo, que poucos minutos até que você está quase morto. E Léo estava de pé presente, e algo sobreveio em minha mente. Tu és ainda Deus. Tu ainda és Deus. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando ele estava segurando o seu pé e o apertando, e aqueles 2 grandes buracos das presas ali para dentro, onde a cascavel lhe havia agarrado, eu pus as mãos naquele lugar e disse: Senhor, está escrito em tua palavra, eles pisarão nas cabeças de serpentes e escorpiões, e de modo nenhum lhes fará dano algum. E naquele mesmo instante, toda a dor deixou o seu pé. Ele pôs os sapatos e pescou o dia inteiro. Irmão, teu filho está no hospital. Você está vendo? O inimigo talvez até o atingiu com a doença. O atingiu tua mãe, sua mãe, jovens. Se ela tem alguma doença, teu pai está doente, está enfermo, o inimigo talvez o atingiu com isso, porque tudo isso são espíritos. Mas eles poderão pisar em cabeças de serpente. Agora, quem é a serpente que a gente pisa na cabeça dele? Quem é? Satanás. Lembre-se, você que foi feito para atormentar ele. Deus te protege. Amém? Eu vou terminar, o irmão Carlos fecha tudo. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, né? Maravilha. Agora vamos deixar o povo falar, meu. Né? Agora vamos deixar o povo falar. É hora de eu passear por aqui e ouvir o que o povo tem a dizer. Vamos lá, irmão. O que você colheu aí sobre esse assunto? Bom, começando por aquela imagem lá do rato e a cobra, né? Voltando aqui. Ali é uma grande mensagem, né? Se você for ver todos os pontos ali, a questão mesmo ali. Porque aquela mãe, ela estava correndo risco, né? Da cobra se virar e atacar ela. Aí morreria os dois, né? Que o gatinho estava quase morto. Mas ela tinha consciência que a missão dela era proteger seu filho. Embora ela estivesse correndo risco, às vezes até pior que a vítima, né? Mas isso é como Deus, né? Às vezes a gente está pensando que a gente está num lugar tão fundo, tão distante de Deus, agarrado pelo inimigo, nós pensamos que Deus não vai descer até onde nós estamos presos, né? Agarrado pelas presas do inimigo e nos salvar, né? E assim a gente está pensando errado, que embora a gente pode estar na lama, onde nós estivermos, se nós estivermos cobertos com as orações, tanto da mãe, do pai ou do irmão, todos têm o poder de oração também, né? E isso vai acontecer perfeitamente. Muito bem. Ó, aqui, irmã Sara. Irmã Sara foi protegida, está sendo protegida pelo papai e pela mamãe.
que tipo de proteção você espera ter quando sair da casa da mamãe e do papai? Como assim? Seja mais... eu não entendi. Ó, o natural é isso. Vocês, jovens, vocês vivem no ninho acolchoado, né? Ninho da águia acolchoadinho. Faltou, papai está lá para cobrir. Faltou, a mamãe está lá para cobrir, né? E chega um momento que você sai do ninho. Quando você sai do ninho, aí você não pode mais voltar lá. Lá está só os espinhos agora. Né? Então, você tem que observar isso. Eu vou ter a proteção que eu tinha. Aí, o que é que você espera nisso? Vocês pensam nisso? Deu para entender? Essas perguntas só vêm para mim, né? Bom, assim, pensando nisso, é bem... Às vezes, depois que eu noivei, às vezes eu começo a pensar, né? Meu Deus, eu vou casar, minha vida vai mudar completamente, assim, e vai ser totalmente outra rotina. E como o senhor falou, vai ser assim, não vou ter aquela proteção que eu tinha em casa, né? Mas a proteção que eu espero é, primeiro, de Deus, né? Que Deus continue me protegendo. E, segundo, a proteção natural do meu esposo. Essa proteção que eu espero. E, assim, por meio de orações também, né? E no natural também, no dia a dia. E o que eu aconselho é só oração mesmo. Tem que ter bastante. Às vezes a gente deixa eu ver como é que eu posso dizer. Não dá tanto de si para Deus, né? Mas você tem que buscar mais e mais, porque as coisas às vezes se tornam difíceis, né? São muitas tentações, assim, principalmente quem vai para a escola, universidade. E tem que continuar firme, orando mesmo, porque só oração mesmo a Deus para proteger a gente no dia a dia. Muito bem. Proteção, nós temos também ela, você pode buscar ela, depois nós vamos ouvir um hino aqui que o irmão Josué vai cantar. Você pode separar ela de duas maneiras. A proteção natural e a proteção abstrata, né? Então, quando a gente fala da oração, você está sobre a oração abstrata. É como o irmão disse ali, você sabe que sua mãe, seu pai está orando por você, você não está vendo, mas a coisa está funcionando, não é? Existe também a proteção natural, não é, irmão Tiago? O irmão Tiago, forte aqui para proteger naturalmente sua esposa, né? E ela forte para proteger o marido, né? Tem que estar preparado para proteger. Proteger ele de estar desarrumado, né? Ó, você é responsável por proteger seu marido de andar maltrapilho, com a roupa suja, né? Ah, que roupa feia, essa gravata não combina. Tem umas coisinhas assim, irmão Tiago, não tem? Fala aí um pouquinho aí da proteção natural. Naturalmente. Boa tarde, com o Senhor Jesus Cristo. O que eu estava meditando aqui, o irmão Abel estava falando das orações das mães, né? E a gente sabe que a oração, ela não protege tanto do lado natural, como ela protege dos dois lados. Tanto do natural como espiritual. Tem o caso
daquele pregador que foi protegido, aliás, que ele não teve a proteção ali. Ele foi apanhado por um espírito, então ali já se trata de um caso espiritual. Já o irmão que estava pescando lá, já foi ali o natural. Eu posso me lembrar de quando, todos sabem, né, das dificuldades que a gente passa no decorrer da nossa vida, principalmente aqui na igreja, nós que temos esse companheirismo. Eu posso lembrar que eu tive um tempo ignorante, mesmo tendo recebido o que eu recebi, com todo carinho ali naquele ninho. O senhor falou da mãe águia, né? Eu saí da casa dos meus pais, eu saí daquele ninho tão confortável ali, protegido, né, seguro, e eu decidi tocar a minha vida da forma que eu já vinha planejado, né? Mas assim, não há nada melhor do que aquilo que está planejado por Deus. Não é nada do que aquilo que a gente pensa. Eu estou planejando a minha vida dessa forma e tudo vai dar certo. Mas bem na frente vem a resposta. A resposta de que, se você buscou em oração, com certeza aquilo vai vir positivo, vai vir em bênçãos. Mas se você não orou naquele sentido, você com certeza vai fracassar. A sua decisão vai ser fracasso. Então eu me lembro que eu estava ignorante, passei um tempo longe da casa de Deus. E a pior decisão que existe na vida de um homem é isso. E o irmão Abel falando, o que vocês estão fazendo em relação às orações dos seus pais? Será que vocês estão aceitando aquilo ou vocês estão jogando fora? Não é verdade? Muitas vezes a juventude está jogando fora aquelas orações. E eu, graças a Deus, que em tempo oportuno, eu achei graça, eu alcancei graça. Eu alcancei graça. E Deus então me trouxe de volta para cá. Então eu saí apanhando cada oração que eu tinha esquecido. No decorrer daquele tempo, eu saí apanhando cada uma. Mas também não foi só 4 joelhos, não. Graças a Deus, não foi só 4 joelhos. Como a irmã Francisca citou aqui. Minha filha, você tem 4 joelhos para interceder por você aqui. Mas eu tinha 16 joelhos. E se brincar, foi mais de 64 joelhos orando, intercedendo por mim. E essa oração teve muito efeito. E eu, graças a Deus, estou aqui de volta e não quero sair, não. Porque coisa boa é estar aqui. E os jovens devem muito valorizar isso. Isso é muito importante, ter um pai cristão e uma mãe cristã que se preocupa com a gente. Que o desejo deles é proteger. É proteger. Seu filho pode estar fora ali no mundo, mas a tua oração, um dia ele vai voltar ali e vai apanhar cada oraçãozinha que ele rejeitou ali. Se ele procurar e buscar em tempo oportuno. É aquela leitura de Hebreus capítulo 4, que a gente sempre vem lendo ela aqui, continuamente nas reuniões de oração. Essa leitura tem me acompanhado e, graças a Deus, eu sou muito abençoado e hoje eu tenho uma bênção que é a minha esposa. Para que melhor a resposta das orações da igreja, da minha mãe? Está aqui, a resposta da oração. Essa daqui não foi a minha decisão em si, mas foi a decisão de Deus. Ele foi quem respondeu a oração. Deus abençoe. Amém. Bom, José. Amém. Eu queria passar um hino que eu queria até que os irmãos aprendessem também a letra dele, que é um hino que faz parte da minha vida. E eu, assim, nas minhas viagens que eu já fiz aí como motorista aí, viajando, eu sempre tinha comigo esse hino, né, irmão Cardoso? Assim, eu via, muitas vezes eu estava ali na volante, eu ficava cantando ele sozinho ali. Nunca foi ensaiado, não, só o maior. Deus ama
você. Deus ama você. Por mim, por ti, Jesus morreu. Deus ama você. Quando você vai andando e pensa que está só, Deus está te olhando. Deus ama você. Mais uma vez. Deus, todo mundo ama você. Deus ama você. Por mim, por ti, Jesus morreu. Deus ama você. Quando você vai andando e pensa que está só, Deus está te olhando. Deus ama você. Amém? Essa é a proteção, né, irmão? Abel, Deus abençoe. Amém. Coisa boa é coisa boa, né? Olha, irmão foi buscar essa daí no fundo do baú, né, irmão? Bom, cantar mais com a igreja para nós aprendermos isso. Muito bem. Alguém tem um destaque da escola dominical que você queira falar aqui agora? Que envolveu muito o tema, proteção, né? Bom, um outro destaque que eu coloquei aqui: aprecie o que é bom. Apreciar o que é bom faz você ser uma pessoa boa. Então, você apreciar o que é bom faz de você o melhor cristão, né? Apreciar o que é realmente bom fará você ter a escolha certa. Então, nós temos que aprender isto. Não faça escolha por motivação das coisas do mundo. Nós somos, de um certo modo, empurrados a isso. Ah, ali está passando um programa que é bom. O que esse programa menciona sobre a mensagem que te prepara para o arrebatamento? Ele menciona alguma coisa? Nós devemos aprender a nos proteger das ciladas do diabo. Então, como o irmão falou, você não é ignorante, você sabe que o diabo está botando armadilhas em todo lugar que você vai. Não se engane quanto a isso, ele está colocando. Mas você deve aprender a filtrar as coisas, né?
Jesus, na sua oração, ele não pediu que Deus nos tirasse do mundo. Era o único jeito de você se livrar de todo mal, é Deus se tirando do mundo. Né? Mas enquanto você está no mundo, há uma proteção para você. E aí os jovens devem estar mais atentos a isso. Dê valor à proteção que você tem, que são seus pais, que é o seu pastor, que é o seu profeta, que é o seu Deus. Valorize mais isso. Apreciar o que é bom faz você ser uma pessoa melhor. Agora, se você tem um conceito diferente do que a mensagem te oferece, você vai apreciar coisas que não são boas para você e você vai achar que é bom. Né? O conselho de Davi no Salmo foi o quê? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Apreciar o que é bom. Né? A gente se esforça como provedores da proteção, porque o homem, ele se torna isso. Os jovens, os homens, eles devem guardar isso. Você tem a responsabilidade. Você vai assumir a responsabilidade de ser o protetor de uma família, o protetor de uma mulher, o protetor de crianças. E não pode esquecer de ser o protetor de si mesmo. Aí você lembra daquela escritura que Jesus disse assim: se o valente for amarrado, manietado, sua casa será violada. Ela vai estar desprotegida. Então, se você não se cuidar, como que você vai proteger sua família? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, talvez em algum documentário vocês já tenham visto. É uma coisa que, quando você vê na prática, você fica até indiferente com aquilo. O índio, entre os índios, quem carrega a carga é a mulher. É ela que anda com aquela bacia imensa na cabeça. É assim, Mangardene? Mangardene viu muito isso lá na Amazônia. Pois é, aí é bom ela falar, deixa ela falar, né? Você para assim para olhar e diz assim: mas que caba preguiçoso, rapaz. Mas não é isso. O que é, Mangardene? Como é lá que você viu? Elas andavam, né, na frente, eles iam atrás, elas iam na frente, e um pano amarrava assim, tipo uma fralda, e amarrado, o neném ia pendurado, né? Muitas vezes até mamando. E elas iam andando e eles iam amarrado para a mão dela ficar livre, né? E levando aquele cesto, aquela coisa na cabeça, e o índio lá, preguiçoso, lá atrás, sem fazer nada. Mas você sabe por que razão aquilo? Por que você acha que era assim, irmã Isabel? Você acha que era por que isso? Ele é preguiçoso mesmo? Não, acho que não era por causa disso, não. Porque eu acho que era o dever da mulher. Pois é, prepara a cabeça para levar a bacia, cheia de farinha, né? É assim? Eu acho que é porque eles deveriam estar ali... Peraí, deixa eu reformular, deixa eu começar. Elas estavam levando as coisas, os meninos, para eles poderem estar lá livres de cargas para poder proteger elas de qualquer animal que viesse atacar ou tribo
contra eles, não sei, acho que é isso. Amém, justamente isso. Elas carregam o alimento, os filhos, e ele vai lá atrás, ele vai depois dela. Por quê? Porque se a onça aparecer, ele vai se atracar com a onça. Ele não vai deixar a onça pegar ela, não. Mas se ele tiver com o braço cheio de coisa, irmão, sai do supermercado, um monte de sacola, como é que vai proteger ela? Hã? Irmão? Ó, você não vai botar a irmão para ficar carregando essa sacola tudinho, não, por causa disso. Viu? Mas a gente aprende as coisas. Aí, a princípio, é porque a sociedade, ela ensina a gente a fazer as coisas diferentes do que é. Vai mudando os conceitos das coisas. O homem, ele é que é o protetor. Então, lá, os índios, naturalmente, eles sabem, eles entram naquelas veredas, eles sabem que ali pode aparecer uma cobra, pode aparecer uma onça, pode aparecer um problema, e ele é quem vai proteger. Então, ela está carregando uma carga, mas ela está tranquila, porque ela sabe que o protetor está ali. Ela sabe que tem alguém provendo a sua segurança. Aí o peso diminui. O peso diminui. Por que o peso diminui? Porque ela não está ali reclamando, esse cabo preguiçoso aí, eu carrego o peso todinho, e ela não está reclamando disso. A irmã falou aqui, é a obrigação dela. Ela sabe, é a parte dela. E a sua parte é essa mesmo, irmão. Vocês jovens, vocês têm que dar proteção, por isso que eu falei, você tem que dar proteção para ele. E que proteção é essa? Aí você vai andar decentemente vestida, que é para ele depois não ter que brigar com alguém que está falando ou está tentando alguma coisa contra você. Você tem a sua parte no negócio. Você é responsável também, né? E quando você assume a sua responsabilidade, a coisa não fica pesada. Porque você sabe que você está fazendo a sua parte e tem alguém para te proteger. Tem alguém que está fazendo a parte dele para te proteger. Nós, filhos, muitas vezes, é como diz, a gente esquece que estamos sendo protegidos por nossos pais, pelas orações deles. Às vezes a gente esquece, não é? Chega uma fase na pré-adolescência que ele esquece até de pedir a bênção de vez em quando, ele acha que já é rapaz. Eu sou rapaz. E esquece que é uma proteção para ele. É uma proteção para você chegar para o seu pai, para a sua mãe, benção papai, benção mamãe. Essa questão era uma coisa que eu estava premeditado de eu falar, para mim, né? Mas não falei. É uma questão que eu sempre fui ensinado, pedir bênção. Onde eu chegava, eu acho que os antigos era desse jeito. A bênção é mais importante para o cristão. Porque quem é do mundo, ele faz isso. Mas só que é diferente para o cristão. Ele sabe que uma bênção é uma coisa grande. E uma bênção do pai é uma coisa, é até aquela coisa, longevidade, né? Porque honrar pai e mãe, e a outra questão, é o Pai Nosso. São duas coisas que meus pais sempre me ensinaram. Olha, Abel, Abimael e Sara. Pai Nosso, já oraram. Oraram. O pai chegava do trabalho às 7 e a gente já estava acordado. Primeira coisa que ele perguntava, já oraram? Aí, já, pai. Oraram mesmo? Aí a gente olhava assim, aí nem respondia, só voltava lá, ajoelhava e orava. Quando não tinha orado, né? Mas era sempre dar a bênção. Jovens, eu ainda hoje dou a bênção, né? Minha avó, quando eu esqueço, eu vou levantar. Quando eu esqueço de dar a minha bênção, ela diz assim, tu não me considera como vó, não.
Entendeu? Porque é isso. É considerar. É querer ser abençoado. Que é assim que aceitar uma proteção. Você recebe uma bênção. Ou se, quando você reconhece isso, você quer dar a bênção até para o irmão Carlos. Irmão, para me dê bênção, irmão Carlos. A todo mundo. Quando você é criança, é jovem, você reconhece isso, você quer dar bênção para todo mundo, toda hora. Porque uma bênção é uma coisa muito grande, irmão. Quando você vai pegando aquelas orações, como o irmão Carlos, eu achei isso muito lindo, irmão Tiago. Vai pegando aquelas bênçãos e vai juntando. Entendeu? Enche o alforje, não fique sem bênção não, meu irmão. Que quando vai somando, vai somando. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Acabou o nosso tempo. Estava ficando bom, acabou. Mas você carrega isso. Você é protegido, é protegida. Há um Pai que te protege todos os momentos da tua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por mais este bom momento em Tua presença, ó Pai. Aqui onde nós nos sentimos protegidos pelo Senhor. Cremos, ó Pai, que fomos curados, que fomos fortalecidos, ó Pai, por esta porção que o Senhor nos deu. E pedimos que o Senhor continue a nos abençoar com o trabalho, com o culto que vai continuar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo.